Meus caros irmãos, amigos, senhores e senhoras, eu quero falar com vocês hoje sobre um tema: que balido é esse? Repetindo, que balido é esse? Hoje é dia 22 de maio de 2022. A palavra balido é um substantivo masculino. É uma flexão do verbo balir. É a voz do carneiro e da ovelha. E em sentido figurado, quer dizer queixa, queixume, reclamação, enfim, tudo aquilo que se diz de sentimento de misericórdia ou de revolta. Em 1 Samuel temos uma história do rei Saul, onde Samuel fez esta pergunta ao rei Saul. Assim perguntou Samuel a Saul: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Isto está na Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 14. Narra nesse capítulo uma guerra entre Israel contra os amalequitas, sendo que Deus deu uma ordem a Saul, e essa ordem era para que fossem mortos todos os amalequitas, homens e mulheres, ovelhas e vacas. Mas Saul desobedeceu a Deus e poupou o rei dos amalequitas, de nome Agag, e as ovelhas e vacas, alegando que poupara o melhor das ovelhas e vacas para serem oferecidos em sacrifício e holocausto a Deus. Porém, o profeta Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Também em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E no versículo 29, Samuel continua dizendo: é também aquele que é a força de Israel, não mente, nem se arrepende, porque não é um homem para que se arrependa, não é um homem para que se arrependa. Quer-me parecer que estamos vivenciando um momento igual a este que Samuel e Saul vivenciaram há mais de 2000 anos atrás. Deus nos livrou aqui no Brasil de um governo corrupto que sugou todas as nossas esperanças, tendo cometido o maior roubo de toda a história de nosso país. De repente, Deus levanta o ímpio que, por um breve momento, conseguiu trazer de volta aos cofres públicos parte do que foi roubado, pois verdade é que a maior parte ficaram com os políticos corruptos, e agora, em um bem engendrado plano, a justiça os libera dos crimes cometidos. Até quanto tempo eu não sei, mas estão livres o tempo suficiente para se candidatarem à volta ao poder. E aí eu quero traçar um paralelo, uma comparação com o que narrei. Com esse dinheiro sujo, cristãos, especialmente seus líderes,
da ala progressista ou sei lá o quê, estão se vendendo para induzir seus fiéis a votarem no partido que para nós são os comunistas disfarçados, os mesmos que lá em 1964 queriam tomar o poder. Eu disse tomar o poder, pagando a esses líderes pastores com esse dinheiro sujo, e que aquele que achávamos que era o herói nacional deixou com eles, pois, as apreensões, as delações premiadas, não representam e nem representaram nem 10% do que foi roubado do Brasil. E aí eu ouço essas propostas que são feitas aos pastores, padres e seus fiéis e pergunto: que balido é esse? Que conversa fiada é esta? Esses pseudos cristãos não entenderam que o comunismo é antagônico ao cristianismo? Não entenderam que comunismo, socialismo não tem volta? Quem opta ou optar por voltar nesse regime, e sabem bem do que estou falando, não preciso citar nomes, não desconhecem que milhares de nossos irmãos em Cristo morreram por causa de sua fidelidade a Jesus. Para se conservarem no grande partido, aqueles que viveram tiveram que negar a Cristo e pagar um grande preço, assinando termos e mais termos, concordando com as práticas ateias do comunismo ou socialismo, e aí deixaram ou deixam o genuíno evangelho que custou o preço de sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. A todos esses pastores que pularam o muro para o lado de lá, a recomendação de Samuel é a mesma. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E também aquele que é a força de Israel, a força da igreja, não mente, nem se arrepende, porque não é um homem que se arrependa. Pegaram e estão pegando esse dinheiro sujo que a eles é oferecido, com a desculpa de que irão empregá-lo em favor do reino de Deus em suas igrejas. Mas, ledo engano, eles estão sendo venais e estão sendo comprados para induzirem as suas igrejas a votarem em um partido comunista ou em um partido socialista, que no fundo são a mesma coisa. Caros chamados cristãos, porque quem assim age é porque nunca foi cristão. Continuem nesse caminho e depois não se queixem de Deus,
pois a todo momento estão sendo alertados. Obedeçam a Deus, não se vendam, não traiam, nem crucifiquem de novo Jesus em seus corações, porque se o fizerem, não adianta se arrependerem ou dizerem que estão arrependidos e nem ainda rasgarem a roupa do profeta, como aconteceu entre Saul e Samuel. O mal está posto diante de vós. Com esse dinheiro sujo que Deus rejeita, vocês estão sendo corrompidos para que um regime comunista ou socialista se instale em nosso Brasil. Mas Deus ainda em tempo, hoje, Ele te faz uma proposta. E assim Deus está dizendo a você: hoje eu te proponho a vida e a morte. E Deus recomenda que escolhais a vida para que vivam. Ainda está em tempo de saírem desse laço maligno em que vocês estão envolvidos. Esta é a palavra de advertência e esperança que eu deixo para vocês. Pensem nisso. Pensem nisso. Terminando, lembro-me mais uma vez que Jesus, há 2000 anos atrás, orou por mim e por você que vier a crer nele. Assim orando: Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Esta oração de Jesus foi registrada pelo evangelista João no livro que traz o seu nome, o capítulo 17, versículo 20. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo o nosso Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês.